Olá, estudantes! É muito bom reencontrá-los novamente aqui no IESG. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso aprendizado no tópico de microeconomia, que é cobrado no concurso do Banco Central, no concurso da Secretaria do Tesouro Nacional, no concurso da CVM. E hoje, o tema da aula de hoje é sobre fronteiras de possibilidade de produção, que é um tema relevante para o nosso aprendizado, tá? Esse tema ele aparece aqui no edital do Banco Central do Brasil, por exemplo, aqui é no item 1.1, formas de organização da atividade econômica, o preço, o papel dos preços, o custo de oportunidade e fronteiras de possibilidade de produção. Hoje nós iremos estudar o que é custo de oportunidade e fronteiras de possibilidade de produção. A curva ou fronteira de possibilidade de produção, ou curva de transformação, CPP, é a fronteira máxima que a economia pode produzir, dados os recursos produtivos limitados, e mostra as alternativas de produção da sociedade, supondo os recursos plenamente empregados. Em outras palavras, essa curva mostra as combinações de bens que são fisicamente possíveis de serem produzidos utilizando plenamente os recursos econômicos e dada, isto é, fixada, uma tecnologia. Cada ponto sobre a curva de possibilidade de produção representa uma possibilidade de produção, isto é, uma combinação de bens que são fisicamente possíveis de serem produzidos, utilizando-se plenamente os recursos econômicos. Dessa forma, cada ponto sobre a curva de possibilidade de produção representa, por exemplo, o produto potencial da economia. Os pressupostos para análise da curva de possibilidade de produção são, primeiro, que os recursos produtivos são fixos ou constantes. Segundo, o conhecimento tecnológico é constante. E terceiro, somente 2 produtos são passíveis de fabricação. Essa curva é utilizada para ilustrar um dos problemas fundamentais do sistema econômico, o problema da escolha dos bens e serviços a serem produzidos pela sociedade, ou seja, o problema da escassez dos recursos econômicos. Para se produzir mais de um bem e, portanto, utilizar mais recursos na produção desse bem, se deve produzir menos do outro bem, pois como os recursos são limitados, restam menos recursos para serem aplicados na produção desse último. Olha esse concurso que foi cobrado no Ministério Público da União. O problema econômico de decidir que bens devem ser produzidos, né? Item A, pode ser visto como sendo a escolha de um ponto sobre a curva de possibilidade de produção. Item B, ocorre somente quando o estoque do fator trabalho é pequeno em relação ao estoque dos demais fatores produtivos. Item C, perde o significado quando os insumos são completamente especializados. Item D, depende basicamente da tecnologia usada e, portanto, não está relacionada à questão da escassez. E item E, é irrelevante em sociedades altamente desenvolvidas, caracterizadas por níveis elevados de produtividade dos insumos. Pois bem, a solução é a letra A, porque o problema econômico de decidir que bens devem ser produzidos pode ser visto como sendo a escolha de um ponto sobre a curva de possibilidade de produção, não é? Então, nós temos aqui a curva de possibilidade de produção, em que o eixo das abscissas, a gente tem as quantidades produzidas do produto X, e no eixo das ordenadas, nós temos as quantidades produzidas do produto Y, né? Pontos situados sobre a curva de possibilidade de produção são possíveis de serem produzidos e representam a plena utilização dos recursos econômicos e, portanto, mostram o máximo que se pode produzir. Por exemplo, o ponto C representa, né, voltando aqui no nosso gráfico, o ponto C que está sobre a curva de possibilidade de produção, está aqui o nosso ponto C, ele representa as combinações de produção de X e Y, utilizando-se totalmente os recursos produtivos da sociedade, dada a tecnologia. Logo, os pontos ao longo da curva de possibilidade de produção representam a máxima produção possível dos 2 bens, que, por sua vez, corresponde à utilização plena dos recursos produtivos. Também nós temos pontos internos, são aqueles situados aquém, isto é, abaixo da curva de possibilidade de produção.
Então, esses pontos internos, eles são possíveis de serem produzidos, porém representam a não utilização plena dos recursos. Logo, caracterizam desperdício e ociosidade dos recursos. Representam situações nas quais a economia não está empregando todos os recursos que dispõe, ou seja, há desemprego de recursos. Por exemplo, o ponto A do gráfico anterior, né? Vamos voltar aqui. Nós temos aqui o ponto A, né? Da nossa, aqui que está aquém da curva de possibilidade de produção, aqui no nosso gráfico, pois justamente esse ponto A representa situações nas quais a economia não está empregando todos os recursos que dispõe, ou seja, há desemprego de recursos. Se a sociedade estivesse trabalhando num ponto A, poder-se-ia aumentar a produção do bem X sem diminuir a produção do bem Y. Então, se eu estou no ponto A, a sociedade pode aumentar a produção do bem X até alcançar aqui a fronteira de possibilidade de produção, mas sem alterar a produção do bem Y. Pontos situados além da curva de possibilidade de produção, isto é, pontos situados acima da curva de possibilidade de produção, são impossíveis de serem produzidos. Não poderão ser atingidos com os recursos disponíveis. Por exemplo, o ponto B, que nós estamos vendo aqui, vamos aqui, o nosso ponto B, ele está bem afora da curva de possibilidade de produção, né? Esse ponto B representa uma produção conjunta de X e Y que é impossível de ser alcançada com a atual disponibilidade de fatores de produção da economia e estágio de conhecimento tecnológico. Esse ponto só pode ser alcançado se houver um aumento na quantidade dos fatores de produção ou uma inovação tecnológica, fatos que aumentam as possibilidades de produção da sociedade. Além disso, né, é importante lembrar que a curva de possibilidade de produção, ela reflete, isto é, mostra o problema da escassez dos recursos econômicos. Para se produzir mais de um bem e, portanto, utilizar mais recursos na produção desse bem, deve-se produzir menos do outro bem, pois como os recursos são limitados, restam menos recursos para serem aplicados na produção desse último, conforme a gente observa no gráfico a seguir. Agora, olha essa questão de concurso público. A curva de possibilidade de produção, item A, demonstra os diferentes preços dos fatores de produção, dada a tecnologia utilizada e o mesmo nível de produção. Item B, revela as opções de utilização dos fatores terra e trabalho possíveis para um dado nível de produção. Item C, revela as opções de utilização de diferentes tecnologias para um dado nível de produção. Item D, revela as opções de consumo da sociedade, dado o mesmo nível de utilidade. Item E, revela as opções de produção à sociedade, dados os limites dos recursos terra, trabalho e capital. Pois bem, a resposta é a letra E, pois a curva de possibilidade de produção revela essas opções de produção à sociedade, dados os limites dos fatores de produção. A curva de possibilidade de produção, ela é côncava em relação à origem, em virtude da chamada lei dos custos crescentes. Como os rendimentos físicos marginais são decrescentes, então os custos de oportunidade são crescentes. À medida que produz cada vez mais de um bem, deve-se utilizar cada vez mais insumos na produção desse bem. E pela lei dos rendimentos físicos marginais decrescentes, os acréscimos na produção serão cada vez menores. Logo, o custo de se produzir cada vez mais de um bem é cada vez maior. As quantidades sacrificadas do outro bem serão cada vez maiores. Ou seja, os custos de oportunidade são crescentes. Como a curva de possibilidade de produção tem a concavidade voltada para a origem, isso significa custos crescentes de transformação de um produto em outro. Por exemplo, para atrair trabalhadores que estão empregados no setor do bem Y e deslocá-los para o setor X, deverão ser oferecidos salários maiores e vice-versa, de tal forma que os custos serão gradativamente crescentes. Os primeiros trabalhadores transferidos, menos especializados e qualificados, não trarão grandes acréscimos nos custos, mas à medida que forem se transferindo mais trabalhadores, estes terão que ser cada vez mais qualificados e, evidentemente, exigirão salários maiores. Dessa forma, a curva de possibilidade de produção é côncava em relação à origem, porque os custos de oportunidade são crescentes. Veja essa questão que foi cobrada no concurso para especialista de políticas públicas e gestão governamental.
Indica a opção que apresenta o custo, que apresenta o grau de sacrifício que se faz ao se optar pela produção de um bem em termos da produção alternativa sacrificada. Pois bem, a resposta é a letra D, pois o custo que apresenta o grau de sacrifício que se faz ao se optar pela produção de um bem em termos da produção alternativa sacrificada é definido como custo de oportunidade. A curva de possibilidade de produção, ela se desloca para fora, isto é, ela se afasta da origem quando, primeiro, aumenta a disponibilidade dos recursos econômicos, isto é, os fatores de produção, e item 2, melhora a tecnologia. A curva de possibilidade de produção é um conceito estático, pois se refere aos recursos disponíveis em dado momento do tempo. Logo, o aumento da disponibilidade dos recursos disponíveis da economia ou a melhoria da tecnologia, isto é, os métodos que levem à melhoria na eficiência da utilização dos recursos já existentes, nos dois produtos X e Y, aumentam a capacidade produtiva da economia e, consequentemente, deslocam a curva de possibilidade de produção para fora, pois essa curva mostra o limite máximo de produção. Se a capacidade de produzir aumenta, então esse limite se expande. É importante destacar que apenas esses aumentos e ou melhorias, né, dos recursos deslocam a curva de possibilidade de produção para fora. Note que o ponto B, no gráfico a seguir, que antes da expansão era impossível de ser produzido, tornou-se viável após a melhoria qualitativa e ou quantitativa dos recursos econômicos. Está aqui o nosso ponto B. Agora, ele é um ponto onde é possível, né, a produção, né? Veja essa questão da ISAF. Uma curva de possibilidade de produção desloca-se, item A, para a direita, quando tudo mais constante, aumenta os gastos do governo. Item B, para a direita, quando tudo mais constante, aumenta a receita tributária do governo. Item C, para a esquerda, quando tudo mais constante, aumenta a receita tributária do governo. Item D, para a direita, quando tudo mais constante, aumenta a disponibilidade de recursos produtivos escassos. Item E, em sentido oposto ao da variação da demanda agregada efetiva. Pois bem, a solução é a letra D. O aumento da disponibilidade de recursos produtivos escassos provoca um deslocamento da curva de possibilidade de produção para a direita, ceteris paribus, dado que observa-se elevados níveis de produção. Note que a disseminação do uso de computadores, da internet e outras tecnologias contribui para o deslocamento da curva de possibilidade de produção para a direita. E essa questão aqui, vamos analisá-la. Não desloca a curva de possibilidade de produção. Item A realocação de recursos disponíveis. Item B, avanço tecnológico. Item C, aumento na quantidade de capital. Item D, aumento na produção de trabalho. E item E, aumento na produtividade do trabalho. Ora, a resposta é a letra A. A realocação dos recursos disponíveis provoca apenas deslocamentos ao longo da curva de possibilidade de produção. Os demais fatores, né, provocam deslocamentos da curva de possibilidade de produção. E essa questão aqui? Em relação à curva de possibilidade de produção abaixo, uma das afirmações é falsa. Identifique. Então, nós temos aqui a nossa curva de possibilidade de produção, nós temos aqui o bem X e nós temos aqui o bem Y. Item A. A curva de possibilidade de produção só se desloca a longo prazo, em função do aumento do número de ofertantes. Item B. Cada combinação de X e Y significa uma possibilidade de utilização ótima dos fatores produtivos. Item C. A produtividade física marginal de cada recurso produtivo decresce com a maior utilização de cada um deles. Item D. As combinações de X e Y que formam a curva são tais que esgotam a utilização de recursos produtivos da economia. Item E. Os fatores de produção são escassos. Pois bem, a resposta é a letra A. O item falso é o item A, porque o aumento do número de ofertantes, empresas, não desloca a curva de possibilidade de produção, se as possibilidades de produção da economia continuam as mesmas. Todos os demais itens são verdadeiros. E o que vem a ser, então, o que é o custo de oportunidade? Também conhecido como custo social ou custo alternativo, o custo de oportunidade é o grau de sacrifício que se faz ao optar pela produção de um bem
em termos da produção alternativa sacrificada, ou seja, tudo aquilo que deve ser sacrificado ao se fazer determinada escolha. Esse custo mostra quantas unidades de um outro bem devem ser sacrificadas para se produzir uma unidade a mais desse bem. O custo de oportunidade de um bem é sempre medido em quantidades sacrificadas de outro bem. Então, olha essa figura aqui, né, que nós temos, né, dois bens, o bem X, o bem Y, e ao longo da curva de possibilidade de produção, nós temos diferentes combinações de produção desses dois bens. Por exemplo, o custo de oportunidade passar da alternativa B para a alternativa C, para produzir-se mais 3 unidades do bem Y, será 2 unidades do bem X. Por outro lado, o custo de oportunidade de passar da alternativa C para B, para produzir mais 2 unidades do bem X, será 3 unidades do bem Y. Note que se a sociedade estiver produzindo num ponto E, que nós teremos 7 unidades do bem X e 9 unidades do bem Y, e quiser aumentar a produção de X para 10, a sociedade terá que renunciar a uma unidade de Y, pois passará a produzir 8 unidades de Y, que será o ponto D. A perda da produção de Y em virtude do aumento de 3 unidades adicionais da produção X chama-se custo de oportunidade de X em termos de Y, ou custo de transformação de Y em X. Além disso, observe que o custo de transformação de Y em X é crescente, pois para produzir a 12ª unidade de X, a sociedade já precisará abandonar 2 unidades inteiras de Y, de 8 para 6. Para produzir a 14ª unidade de X, o custo passa a ser 3 unidades de Y, de 3 para 6, e assim por diante. Um outro ponto importante é que a curva de possibilidade de produção é decrescente em virtude do sacrifício que tem de ser feito ao optar-se pela produção de um bem quando os recursos estão plenamente empregados. Isto é, o aumento da produção de um bem implica a queda da produção de outro, em cima da curva de possibilidade de produção. Ou seja, a curva de possibilidade de produção é decrescente devido à existência dos custos de oportunidade. Se os custos de oportunidade forem constantes, a curva de possibilidade de produção será uma linha reta decrescente. Se os custos forem decrescentes, que é uma possibilidade teórica, a curva de possibilidade de produção será convexa em relação à origem. O custo de oportunidade, ele é a inclinação da curva de possibilidade de produção. O custo de oportunidade em um ponto da curva de possibilidade de produção é a inclinação da reta tangente à curva de possibilidade de produção nesse ponto. A inclinação da reta tangente à curva de possibilidade de produção em um ponto será o custo de oportunidade do bem, que é plotado no eixo horizontal, conforme visto na figura a seguir. Então, nós temos aqui a curva de possibilidade de produção, né? E nós temos aqui, né? Como a gente fala, como bem dizemos aqui o custo de oportunidade em um ponto da CPP é a inclinação da reta tangente à CPP nesse ponto. Bom, aqui eu encerro a nossa aula sobre curva de possibilidade de produção e custos de oportunidade, e no nosso próximo encontro nós iremos avançar ainda um pouco mais, né, em alguns tópicos importantes no conteúdo de microeconomia para o concurso do Banco Central do Brasil, para o concurso do Tesouro, do Ministério do Planejamento e Orçamento, né, e da CVM. Então, eu desejo a todos vocês uma boa noite, né, um grande abraço e fique com Deus e até a próxima.